Então tá, vamos abrir a Bíblia no primeiro livro da Bíblia, lá no capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis. Vamos a Gênesis, capítulo 13, versos 1 a 13. Aqui. Eu vou lendo aqui para a gente poder ganhar tempo, porque senão nós vamos sair daqui 10 horas hoje. Mas vou correr aqui para ser entregue toda a palavra hoje e você sair assim com alguma coisa da parte do Senhor. Gênesis 13, verso 1 em diante. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe com a sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e também ouro. E ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar ao outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Versículo 5. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia suportá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e de Ló. E nessa época os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os meus pastores e os seus pastores. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim de Deus, como a terra do Egito. E isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Versículo 11. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Você pode orar comigo essa noite? Deus, nessa noite nós carecemos da sua instrução, Pai. Tantas escolhas já foram feitas e tantas escolhas estão diante de nós. Tantos já recebemos de bênção por boas escolhas, como também carregamos dores, cicatrizes, marcas na nossa vida por fazermos escolhas erradas. Mas nessa noite, Deus, nesse tempo de coisas novas, queremos inclinar a nossa mente, queremos colocar o nosso coração perto da Tua Palavra, a nossa mente perto das Suas instruções, para que quando a gente sair daqui, quando nós saímos da Tua presença, saímos deste lugar, saímos aqui desse ambiente da Tua Palavra, Senhor, nossa vida seja transformada, nossa vida seja orientada. Deus, eu preciso, Deus, de inspiração do Senhor nessa noite, porque já fiz muitas escolhas erradas e sofro até hoje por conta disso. E eu preciso que escolhas erradas hoje, nessa noite, sejam redimidas pelo Teu poder na minha vida e na vida dos Teus filhos. E eu preciso que a capacidade do Senhor esteja presente aqui, Teu Espírito esteja aqui, para que a gente não perca o nosso tempo, mas a gente saia daqui alcançado pelo propósito da Tua Palavra nessa noite. Nos dê atenção, nos dê foco, nos dê disposição para Te ouvir. Oro em nome de Jesus. Amém. Que escolhas são importantíssimas, todos nós já sabemos. Mas uma coisa que talvez a gente não se dê conta é de que uma escolha se torna uma regência sobre a nossa vida.
Talvez você não tenha muito bem entendimento do que é uma regência, né? Um regente é aquele que dá o cadenciamento da música. É aquele que diz, agora você vai entrar, agora todo mundo canta uníssono, agora só você faz o solo. É aquele que vai conduzindo o coro celestial. Todos nós um dia estaremos no céu, e se você não é um bom cantor, lá você se tornará um bom cantor, porque todos nós participaremos do coro celestial. Então, escolha é uma regência na nossa vida. Tem escolhas que são facilmente editadas. Às vezes você faz uma escolha errada, e ela é facilmente editada. Você pode pegar um outro percurso. Você quer ir num shopping lá em Ribeirão, e você, na pista ali, você toma uma entrada diferente daquela que é mais rápida. Então, rapidamente você vai, corrige aquilo, e você não tem muitos prejuízos, além de gastar um pouco mais de tempo no trânsito, consumir um pouco mais de combustível, mas é uma escolha que dá para ser editada. Mas acontece que tem outras escolhas que elas não são facilmente corrigidas. E a gente precisa ter esse entendimento que escolhas, elas ditam estações na nossa vida. Talvez você esteja colhendo hoje frutos de uma boa escolha. Ou você está sofrendo, ou você está cheio de dor, ou você está cheio de tormento por uma escolha errada que você fez. Então, nessa noite, mais uma vez, eu digo mais uma vez, porque senão é um tema novo, que a gente já conversou, mais uma vez nós queremos olhar para as regras do jogo das escolhas. E o livro de Gênesis, aqui na história desse homem chamado Ló, é um ambiente perfeito para a gente tirar aqui alguns princípios importantes de o que acontece quando fazemos más escolhas, o que acontece quando fazemos boas escolhas, e como Deus pode redimir uma má escolha que eu ou você tenhamos feito. Então nós estamos diante deste homem chamado Ló. A Bíblia, Gênesis, nos apresenta esse homem chamado Ló. Ló é filho de Arã. Arã é o irmão mais novo de Abrão. Aqui Deus não tinha transformado o nome dele ainda para Abraão. O nome Ló significa véu ou cobertura. E traz essa ideia de que é alguém que se mostra apresentável diante das pessoas, maquiada, boa beca, tal. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis, no capítulo 12, que Deus chamou Abraão. Você conhece a história? Abraão, sai da sua parentela, do meio do seu povo, e vai para um lugar que eu vou te indicar. E aqui, nesse exato momento, Ló faz uma boa escolha. Qual a escolha que ele fez? Ele olhou o seu tio Abraão e identificou em Abraão algo diferente. Ele falou assim, se esse homem está saindo daqui, se esse meu tio está saindo daqui, ele está indo para um lugar que ainda não sabe onde vai estar, mas existe algo sobre a vida dele, e eu quero estar debaixo disso que está na vida dele. Então Ló toma uma decisão, faz uma escolha. Qual é a escolha? Eu vou acompanhar o meu tio. Então Ló deixa todos os seus familiares, como também Abrão deixou, e ele acompanha o seu tio Abrão. E essa escolha que Ló fez o tornou o segundo homem mais rico da face da terra, porque o primeiro homem era o titio Abrão. Titio Abrão era o homem mais rico e Ló era o segundo homem mais rico. Veja como uma boa escolha define a nossa vida. Veja como uma escolha certa pode definir a nossa vida. As empresas deles cresceram, do titio e do sobrinho. O número de empregados cresceu, seu rebanho cresceu. Eles cresceram tanto que a Bíblia diz que chegou um momento que eles não podiam mais ocupar o mesmo espaço, a mesma geografia. Por quê? A Bíblia vai dizer, possuíam tantos bens que a terra não podia suportá-los. O gado cresceu muito, não havia pastagem para todo mundo, não havia água para todo mundo. Então, naquele momento, quando estava havendo confusão entre os funcionários deles dois, Abrão, com a sua imensa sabedoria, chama o sobrinho Ló e fala assim para eles, olha, você está vendo aí, nossos empregados estão brigando, nós somos família, nós não devemos estragar a amizade que nós temos por causa dessas coisas. Não vamos permitir que as coisas da empresa entrem dentro da nossa família. Não vamos pedir que as desavenças lá dos funcionários nossos atrapalhem o nosso relacionamento familiar. Nós somos família, eu sou seu tio.
Então vamos fazer o seguinte. Então Abraão faz uma proposta para Ló. Diz assim para Ló: Ló, está aqui a terra inteira para você. Diga para mim, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E aqui, Ló toma mais uma decisão. Só que agora é uma decisão ruim. É uma má decisão. E essa má decisão trouxe consequências sérias para a vida de Ló. E todas as más decisões, as más escolhas, elas trazem consequências sérias para a nossa vida. Então vamos rapidamente olhar na regra do jogo das escolhas, uma regra da má escolha, uma má escolha que Ló fez, é que ele entrou numa guerra que ele não precisava entrar. Aquela guerra não era sua. A Bíblia vai dizer ali em Gênesis 14, que ele então foi morar ali, naqueles campos ali do Jordão, uma terra muito irrigada, o pasto era verde, havia bastante espaço para ele cuidar do gado. Só que ali, o rei de Sodoma e Gomorra resolveram entrar numa guerra contra outros reis. E o que acontece é que Ló, ele não orava ali exatamente na cidade de Sodoma. Você vê que o texto aqui diz que ele estava próximo, era uma cidade menor, porque nessa época a cidade de Sodoma tinha mais ou menos 80 mil habitantes. Era um lugar assim que havia uma circulação de gente muito grande. Mas ele resolve ir ali para perto, e quando esses reis resolvem lutar, os reis de Sodoma e Gomorra contra outros reis, os reis de Sodoma e Gomorra perdem a guerra, e então Ló é arrastado para essa guerra. Tem escolha que nós fazemos que faz a gente ser arrastado para guerras que a gente não precisa lutar. Essa é a primeira lição que a gente tira de más escolhas. A segunda lição é que más escolhas sequestram nossos bens. A má escolha de Ló fez sequestrar os bens que ele havia conquistado. Você vai ver aqui no versículo 12 de Gênesis 14 que levaram Ló, o sobrinho de Abraão, os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Na verdade, ele morava aos arredores de Sodoma. Toda a riqueza que Ló tinha conseguido até aquele momento foi saqueado. Mas escolhas saqueiam a nossa vida. Pode olhar para a sua vida, olha para trás, olha para o dia de ontem. Se você fez uma má escolha, você vai ver: perdi isso, perdi aquilo. Porque más escolhas sequestram bens conquistados. Uma outra regra da má escolha, a má escolha de Ló fez Ló sofrer opressão. A gente não consegue ver isso aqui em Gênesis, mas quando você vai lá para 2 Pedro, e eu vou ler esse texto para você, nem sei se vai ser projetado, porque resolvi colocar só o versículo bíblico para você acompanhar, não vai. 2 Pedro, deixa eu ler para você ter uma ideia aqui. Porque a Bíblia toda fala desse evento de Sodoma e de Gomorra. Quando chega aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7 e 8, diz assim: mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com os procedimentos libertinos dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Então você, um homem, uma mulher justificada por Deus, se você ligar a sua televisão lá, em alguns noticiários, você sai dali mal. Não é possível que está acontecendo. É um retrato do que estava acontecendo na Sodoma naquele momento. E a Bíblia diz aqui que Ló sofria uma opressão. Más escolhas levam a gente para esse campo de opressão. Uma regra da má escolha, uma escolha má de Ló fez ele perder a influência. Gênesis 19 nos apresenta Ló sentado na entrada da cidade. Quem que sentava na frente da cidade, na entrada da cidade? Somente os homens sábios. Por que eles sentavam lá? Para dar opinião. Ali na entrada da cidade se tratava de todos os assuntos da cidade. E todas as pessoas queriam ver a sabedoria, queriam discutir. Mas Ló estava na entrada da cidade, mas ele tinha perdido a influência. Ele tinha perdido a autoridade. Por quê? Por causa de uma má escolha. Uma escolha faz você perder a influência. Uma regra da má escolha, a má escolha de Ló fez ele enfrentar o desprezo. Foi desprezado pelos cidadãos ali de Sodoma, de Gomorra, inclusive pelos seus parentes. Uma má escolha fez Ló sofrer humilhação. As escolhas más
leva a gente para esse ambiente, para esse terreno de humilhação. E aí você não tem que fazer muita coisa, né? A não ser sofrer humilhação. Uma má escolha fez Ló ser zombado pela parentela. Quando o anjo aparece para Ló lá na entrada da cidade, e eles contam para Ló que a cidade vai ser destruída, Ló corre lá para suas filhas e os seus genros e diz assim: olha, vai ser destruída, precisamos sair aqui rapidamente. O texto vai dizer que os genros zombaram de Ló. Então saiu Ló, falou com os seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse-lhe: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, como um zombador aos olhos de seus genros. Porque as más escolhas, elas fazem a gente ser zombado pelos familiares. Tá vendo? Tá vendo? Eu sabia que ia dar assim isso. Uma má escolha fez Ló perder os seus bens conquistados. Já falamos sobre isso. Perdeu tudo, gente. Sabe que você trabalhar, ver a prosperidade. E assim, quando você está vivendo uma vida ali meio no equilíbrio tal, é uma coisa, mas quando você tem muito e você perde, imagina a situação que esse homem ficou, vendo seus bens serem todos saqueados por causa de uma escolha errada que ele fez. Porque escolhas erradas faz a gente perder bens conquistados. Vejam, uma boa escolha de Ló colocou ele como o segundo homem mais rico ali da face da terra. Você entende o poder de uma escolha? Você entende o que está envolvido em uma escolha? Uma outra regra da má escolha: a má escolha fez Ló enfrentar a morte. A perda da sua mulher. Ele olhou para trás, se tornou uma estátua de sal. Perder a esposa dessa forma é difícil, não é verdade? É difícil. Mas escolhas trazem morte para a nossa vida, faz a gente enfrentar a morte. Má escolha de Ló fez Ló viver com vergonha para o resto da vida. Gênesis capítulo 19, versículo 31 até o versículo 32. É um texto tão difícil, sim, de a gente explicar, mas aconteceu. Ló, o anjo apareceu para Ló, disse assim para Ló: vocês têm que sair daqui rapidamente, eu quero que vocês vão para as colinas, para as montanhas. Ló falou assim: não, deixa a gente morar ali naquela cidadezinha chamada Zoar, deixa a gente ficar ali. Acontece que quando chegou lá, ele viu que todo mundo era igual, então eles foram morar ali nas cavernas, nas montanhas. Quando chegou lá na montanha, Ló tinha perdido a sua esposa, suas duas filhas tinham perdido seus maridos. E naquele momento, naquela época, quando uma mulher ficava viúva, ela não tinha o direito mais de se casar. Então as duas meninas olharam para aquilo e falaram assim: papai vai ficar sem descendência, vai ficar sem descendência. Então o que elas fizeram? Embebedaram o pai com vinho, foram lá as duas, deitaram com o pai e elas geraram 2 filhos, um filho cada um delas. E aí tem que conviver com isso. Já imaginou? Pai, avô, aquele constrangimento, uma má escolha faz a gente viver com vergonha o resto da vida. Esse é o jogo das más escolhas. Mas a gente também tem um jogo das boas escolhas. Vamos olhar para as regras das boas escolhas. A primeira regra de uma boa escolha é que escolha um momento de você honrar pessoas importantes da sua vida. Que oportunidade Ló teve? Abraão chamou ele e falou assim: sobrinho, olha aqui a terra, pode escolher o lado que você quiser, eu vou para o lado contrário. Um momento muito bom para Ló honrar o tio dele. Era um momento para ele chegar e falar assim: tio do céu, o Senhor me fez esse homem rico, foi te acompanhando que eu cheguei onde cheguei. Não, por favor, não faça isso não, escolha o Senhor. O lado que o Senhor escolher, eu vou para o lado contrário. Momentos de escolha, gente, é momentos de você honrar pessoas importantes da sua vida. Faço casamentos, um dos pontos altos do casamento são os votos que os noivos fazem. Alguns fazem, outros têm medo de fazer ali na hora, de falar ao vivo. Fiz um casamento há uns 20 dias atrás, só família. Cada vez mais as famílias estão fazendo casamentos menores, só para a família. Fui lá em Ribeirão, num restaurante, fiz um casamento lá. Achei um negócio fantástico que eu vi lá. A menina, quando foi falar, dar os votos, porque como é que os votos geralmente acontecem? A menina pega lá o microfone e fala assim: minha vida era tão triste, tão vazia,
eu não sabia mais o que era amar. E aí você apareceu na minha vida e tudo mudou. E eu agora sou a pessoa mais feliz da face da terra. Isso é um negócio bom. Isso é um negócio bom. Não é ruim, não. Não estou falando que é um voto ruim, não. Mas eu vi algo assim que me chamou a atenção. Aquela menina pegou o microfone e falou assim: eu quero agradecer o meu pai e minha mãe, que me ajudaram a chegar nesse momento. Eu estou aqui hoje por causa de você, pai, por causa de você, mãe. Você já imaginou? Quando você vai fazer uma escolha, ter a oportunidade de você honrar quem te ajudou a chegar lá? Quem te abençoou, quem te aconselhou, quem te acompanhou. Gente, momentos de escolha é momento de você honrar quem tem mais instrução, quem tem mais vida com Deus, quem tem mais conhecimento de Deus, quem caminhou mais tempo com Deus. Esse é o momento. Mas o que acontece hoje? A geração de hoje é uma geração aficionada em vídeo. E o que a geração faz? Vai para o YouTube, vai acompanhar uma pessoa que está a quilômetros de distância. Todos nós, irmãos, mostramos nas redes sociais a nossa melhor face. Seu rosto é diferente, uma face é mais bonita, a outra não é tanto assim. Tem gente que já descobriu isso, já não tira chapado assim, né? Já escolhe o lado. É o meu melhor lado. Agora Mas o que acontece? Às vezes a pessoa escolhe ser aconselhada, a pessoa escolhe honrar o conhecimento de uma pessoa que está longe, que se apresenta ali nas redes sociais maquiado. Você não conhece? Todos nós queremos mostrar o que é de melhor na nossa vida lá nas redes sociais. Lá nas redes sociais o ensino é editado. Aqui, se eu falo um negócio errado, eu vou para casa e fico atormentado. Meu Deus, eu não devia ter falado aquilo, e agora o que as pessoas vão pensar? Eu fico assim. Não dá para ser editado, mas lá dá. Eu corto esse negócio aqui, essa palavra não ficou boa, isso, aquilo, outro. Então é interessante como a gente não honra as pessoas que têm uma história conosco, pessoas que caminham perto da gente, pessoas que a gente está vendo lutar e vencer, lutar e vencer, lutar e vencer. Gente que suporta uma dor, gente que supera o seu dia a dia, gente que rompe depois de cair, gente que levanta novamente depois de tropeçar. São essas pessoas que você tem que ouvir, são essas pessoas que você tem que honrar. No momento de uma escolha, é hora de a gente honrar quem está perto da gente. Outro princípio, outra regra de uma boa escolha: princípios bíblicos precisam estar acima de preferências emocionais. Então veja o que Ló fez. Ele olhou o Vale do Jordão. E olha a comparação que o texto faz com o Vale do Jordão. Uma versão diz que era como o jardim do Senhor, era como Éden, diz uma versão. Outra, e diz assim, é como a terra do Egito. Isso antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, porque depois que a mão do Senhor passou por lá, então o que aconteceu? Ló fez uma decisão pelos olhos e não pelos ouvidos. Mais uma vez, as pessoas estão, assim, olhando para a mídia. Estão olhando para a mídia. Elas não estão encostando o ouvido. Cuidado com isso. A Bíblia diz que o único coração que você deve ouvir, a Bíblia fala que o coração é a coisa mais enganosa da nossa vida, que muitos já percorreram esse caminho e perderam tudo. Mas um coração um desejo do coração, um sonho do coração, que você pode ouvir, é um coração circuncidado. O que é algum coração circuncidado? É um coração que está tão mergulhado na palavra, que quando você vai fazer uma escolha, você lembra assim, é aquele princípio. Não, mas se eu fizer isso, mas o que diz a palavra de Deus? Mas e aquilo? Como é que fica? Como é que eu encaixo essa minha escolha dentro daquela situação que a Bíblia fala? É o coração que Deus já escreveu a palavra dele na tábua do coração. Quando nós escolhemos pelos olhos, a gente tem o risco de escolher através da concupiscência. É uma palavra meio difícil da gente compreender hoje, mas concupiscência é desejo desmedido. Então a Bíblia fala que, porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. Então, concupiscência, desejo desmedido da carne, não tem freio. Concupiscência
dos olhos, desejo desmedido dos olhos. Ló deveria olhar para aquela planície e falar assim: nossa, é bonita, gente, é maravilhoso, parece o paraíso, é um lugar que todo mundo queria ir, mas eu não. Aquele povo que está morando ali é um povo ruim. Os homens daquela cidade ali são gente sem moral. Aquela sociedade ali é uma sociedade sem princípio, sem verdades. Ali tem pessoas sem temor de Deus. Não ande com pessoas sem o temor de Deus. Não ande, você vai se dar mal. Pessoas que têm o temor de Deus, sempre elas... Não, mas que Deus está pensando disso? Não, mas e se eu fizesse esse negócio de errar? Se eu fizesse a escolha errada, o que Deus... Eu sei que a gente não tem condições de não conviver com pessoas que não têm o temor de Deus. É lógico. A gente está convivendo com todo mundo. Você vai conviver com pessoas que não têm o temor de Deus. Mas o princípio é que, assim, não conviver, não fica dando atenção, não aceite conselhos, não fica ouvindo, porque senão você está ruim. Ló tinha que olhar para a maldade daquela cidade. A Bíblia diz: ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores como o Senhor. Vai fazer uma escolha? Coloca os olhos da Bíblia. Com essas lentes você consegue enxergar melhor o resultado das suas escolhas. A terceira regra de uma boa escolha: tenha cuidado com os fatos. Ló não compreendeu os fatos. Ló não deu atenção para os fatos. Ló não observou os fatos. Quais eram os fatos ali? A maneira como Sodoma e Gomorra viviam. A corrupção que havia em Sodoma. Os habitantes deliberadamente ofendiam o Senhor. A hostilidade e a resistência contra os princípios de Deus. Eles enfatizavam aspectos da crueldade do homem. Eles tinham falta de hospitalidade com os estrangeiros. A maldade deles era sem precedente com crianças. A imoralidade sexual deles era algo inaceitável. Olha só, como eu disse, a história de Sodoma e Gomorra é descrita em toda a Bíblia. Lá em Ezequiel, capítulo 16, diz assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo eu isto, as tirei dali. Então, a maldade, a crueldade, os pecados dessas duas cidades eram conhecidos de todo mundo. Mas muitas vezes a gente não quer ver os fatos, irmãos. A gente não quer ver, está na nossa cara. Assim, está diante de nós, está tudo ali. A gente, a gente vê as pessoas fazendo um exercício para poder justificar uma escolha, um mau comportamento, para apoiar. De onde você tirou isso? Ló não se apegou aos fatos, ele se apegou aos olhos. A planície era linda, era igual o Éden, era igual o Egito. A quarta regra de uma boa escolha: pense nas consequências. Ló deveria ter pensado assim: se eu levar as minhas filhas para este ambiente de Sodoma e de Gomorra, como é que elas vão se comportar lá? Se eu levar as minhas filhas para essas duas cidades, com que tipo de homem elas vão se casar lá? Será que eu quero levar a minha esposa para passear nas ruas de Sodoma e de Gomorra? Sodoma era uma cidade com 80 mil habitantes. Eu fui pesquisar aqui perto de nós, não consegui encontrar uma cidade de 80 mil habitantes. Só para poder ter uma ideia para você. Será que eu quero as minhas filhas brincando ali no ambiente de Sodoma? Será que eu quero as minhas filhas frequentando a escola lá de Sodoma? Os professorinhos lá de Sodoma? Os sodomitas? Tem que pensar nas consequências. Tenha cuidado antes de fazer uma escolha. Eu já fiz más escolhas. E tem coisas que eu pago até hoje. Sou oprimido por elas. Mas eu tenho aprendido a fazer o seguinte: quando eu vou fazer uma escolha, eu pego um papel, passo um risco no meio.
Do lado esquerdo, eu penso em tudo que pode dar errado. E anoto lá, tudo que pode dar errado. Todas as consequências, todo o preço que eu tenho que pagar, tudo que, se eu tomar essa escolha aqui, se eu fizer essa escolha, quais são os prejuízos que eu vou ter? Eu anoto tudo do lado esquerdo. Aí do lado direito eu começo a anotar, se eu fizer essa escolha, o que vai ser de bom para mim? O que eu vou ganhar com isso? Qual é o bom resultado que eu vou ter? E aí você observa, se a lista das coisas ruins forem maior, não abre mão disso. Se a lista das coisas boas que vão acontecer com você, com essa escolha, forem maior, toma a escolha boa. Mas pergunte, quais os benefícios que essa escolha vai me trazer? O que eu vou ganhar se eu fizer essa escolha? Essa escolha profissional, essa escolha de relacionamento? O que vai acontecer comigo se eu fizer essa escolha de sair desse ambiente? Mede as consequências, mede o quanto isso vai custar para você, mede os custos. Quinta regra de uma boa escolha: não apresse suas decisões. Geralmente as boas decisões ou as boas oportunidades, elas têm pressa. Você já percebeu isso? É uma oportunidade para você, é só hoje. Se você não comprar, é só hoje. E bota a gente naquela pressão, é só hoje, é uma oportunidade, é agora. Aí se você tivesse apenas dormido, colocado a cabeça no travesseiro, amanhã eu decido isso, eu vou estar mais tranquilo. Talvez se você tivesse passado 1 ou 2 dias pensando sobre essa escolha, talvez se você tivesse refletido um pouquinho mais, pensado, imaginado, talvez se você esperasse que aquilo acomodasse no seu coração, talvez você não estaria colhendo os frutos de uma má escolha hoje. Sofremos as consequências de más escolhas, por causa da impetuosidade, por causa do que a gente quer agora, é as decisões chanceladas pela pressa. Aprenda isso. Todas as vezes que uma oportunidade exige de você uma decisão de momento, você tem que decidir agora, senão você perde a oportunidade. Perca a oportunidade, perca. Se chegarem para você, é só hoje, é melhor você perder, porque estão botando pressão em cima de você e esse resultado não vai ser bom. Então, é melhor você ser lento e fazer uma boa escolha do que você ser rápido e fazer uma má escolha que vai te custar muito, muito. Sexta regra de uma boa escolha: ore por sua escolha. Gente, parece tão simples isso, mas quando você ora pela escolha que você vai fazer, a Bíblia fala que quem pede recebe, que quem busca encontra, que quem bate abre. E as pessoas às vezes elas oram apenas para buscar confirmação. O que é isso? Você já tem o desejo, tem um negócio ali, já desceu no coração, você já escolheu, está aqui no coração, mas você quer uma confirmação. Como é que você faz? Tem pessoas que dizem assim, a história da titia, acho que você já ouviu, né? A titia fez uma escolha e queria confirmar isso na palavra de Deus. Então ela pegou o dedão, folheou a Bíblia assim, parou no versículo lá, naquele versículo que está escrito assim, e Judas foi e se enforcou. Ela olhou para aquilo e falou assim: Deus, você está de brincadeira, eu estou falando sério com o senhor. Aí ela fechou a Bíblia, meteu o dedo de novo, foi lá, abriu no versículo, e vai tu e faz o que ele fez. Quando você for buscar Deus por uma confirmação, você tem que fazer como Jesus fez. Como é que Jesus fez? Jesus falou assim: Pai, está aqui esse cálice diante de mim, eu não quero beber de jeito nenhum, mas seja feita a tua vontade e não a minha. É assim que a gente deveria ir orar sobre as nossas escolhas. Seja feita a tua vontade e nem a minha. Porque nós temos vontades, lógico, elas estão gritando aqui dentro da gente, mas é a vontade de Deus? E às vezes você fica procurando apenas um selo espiritual, assim, eu estava lá no culto, e eu estava aqui diante dessa escolha, e o pastor falou um negócio lá que cabe direitinho na minha escolha. Você está esperando um selo espiritual, mas cuidado com isso, cuidado. Eu estava buscando a Deus, e nós temos que ir diante de Deus, irmãos, como Jesus fez. Pai, eu não quero tomar esse cálice, mas seja feito conforme a sua vontade. Ló perdeu tudo, perdeu a esposa, perdeu os bens, perdeu a influência. Quem sabe você não está vivendo esse tipo de coisa hoje, por causa de uma má escolha. Mas sabe que Deus é poderoso demais para mudar realidades na nossa vida.
Às vezes eu olhava para essa frase, Deus pode mudar a vida, Deus vai mudar a sua vida, e eu mesmo batia no meu peito com arrogância e dizia assim, Deus não pode mudar a realidade. Hoje, um pouquinho mais de experiência, depois de ter feito tantas escolhas erradas, e ver essas escolhas sendo redimidas por Deus, hoje eu posso dizer para você, Deus transforma sim, Deus muda sim, Deus redimiu a má escolha de Ló. E como é que acontece a redenção de más escolhas na nossa vida? Primeiro, a gente precisa receber, acolher e proteger o que Deus nos envia. A Bíblia vai dizer, essa coisa incrível, né? Ló estava vivendo lá debaixo das consequências da má escolha que ele fez, e então ele está lá diante da cidade, ele fez a escolha de ir lá para perto de Sodoma e de Gomorra, ele estava lá na entrada da cidade, e aparecem dois homens, e esses dois homens eram dois anjos. Então a Bíblia diz que quando Ló avistou esses dois homens, falou assim, não, vem cá na minha casa, vai lá comer comigo, você vai se hospedar lá você vai poder lavar os seus pés, sua mão, você vai passar a noite comigo lá. O anjo falou assim para ele, não, eu não posso. Mas a Bíblia vai dizer que Ló insistiu tanto, que o anjo foi lá para a casa dele. E quando o anjo está lá, os dois homens estão lá dentro da casa de Ló, veja que coisa incrível que acontece, a maneira como esse homem abraçou a redenção da sua má escolha. Os habitantes de Sodoma foram na porta da casa de Ló e falaram assim, deixa esses dois homens virem para fora, está escrito no texto, porque nós queremos ter relações sexuais com eles. Está no texto lá. Mas Ló disse assim, olha, é outra loucura. Mas veja o que Ló diz. Assim, não, gente, não cometa essa loucura, tem aqui as minhas filhas, olha, são virgens, tome elas. É outra loucura. Nenhum de nós faríamos isso hoje. Mas você consegue perceber como Ló abraça essa oportunidade? Como ele recebe esses homens que vêm para tirá-lo de consequências de má escolha. Às vezes, Deus está fazendo isso com você agora, mandando pessoas para tirar você das consequências da sua má escolha. Às vezes, uma palavra que você recebe num culto como esse, é Deus falando com você para tirar você de uma má escolha. Mas você tem que receber, proteger, abraçar isso. Ah, pastor, mas a mensagem foi tão dura. É dura porque é só assim que você tem que se despertar. Se eu pegar você aqui e falar assim, coitadinho de você, você fez uma má escolha, você está sofrendo tanto, né? Nossa, como você está sofrendo. Ah, eu não aguentaria o que você está passando, não. Não! Abraça a palavra que veio até você. Receba, proteja ela, porque a sua mente vai ficar brigando. Não, não. Por que Deus permitiu isso? Deus permitiu isso porque foi você que escolheu, não foi Ele que permitiu, entenda. A escolha foi sua. Só que quando a gente faz uma escolha e começa a sofrer penalidade, a gente diz, ah, Deus, eu sou teu servo, por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor deixou? Não, Deus não fez, tem nada a ver com isso. Deus fica olhando lá do céu e fala, engraçado você, né? Você não pediu para mim direção. Você foi lá e fez, e agora você está falando que sou eu que sou culpado de deixar você poder... Você está de brincadeira comigo, rapaz? Deus enviou do céu um anjo para tirar Ló das consequências, a escolha má que ele fez. Eu acredito muito que pessoas vão vir à sua vida enviada por Deus para tirar você das consequências das más escolhas que você porventura tenha feito. Entenda que momentos como esse não é momento de você se defender não, viu? É momento de ser humilhado mesmo. A Bíblia diz, bem-aventurado o homem que passa por humilhação, porque depois de humilhado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu para aqueles que o temem. Fez escolha errada, está sofrendo as consequências, empina o peito. Não, agora é hora de você abaixar a cabeça, aprender a pedagogia da dor, aprender a pedagogia da vergonha. Não se defenda. Joga suas armas no chão. Eu me lembro tanto de Davi, né? Esse é uma passagem da vida dele que me impressiona muito, porque ele estava fugindo. Seu filho tinha
tomado o trono dele, fez sexo lá na frente de todo mundo com as concubinas dele, e ele está fugindo com a sua família ali, junto com Salomão, estão fugindo, e no caminho encontra um homem começa a jogar pedra nele, começa a xingar ele. Gente, hoje a gente chama nossos doguinhos de cachorro, né? Essa coisa, cachorrinho, é coisa boa hoje chamar de cachorrinho. Assim, mas naquela época, gente, era um insulto muito grande. Então, o soldado estava ali perto de Davi e falou assim: Davi, deixa eu ir lá cortar a cabeça desse homem circunciso aí. Davi falou assim: não, esse é o momento de eu ser humilhado, deixa ele falar. Deixa. Mas eu creio que logo, logo Deus vai enviar alguém para você, para tirar você dessas consequências da má escolha. Receba quem Deus te enviar. Segundo, vença os dramas familiares. Quando a gente faz uma má escolha, meu Deus, mas vira uma fofoca dentro de casa, não é verdade? Ali no meio da família, a gente vira o prato principal do almoço de domingo, o assunto do ano. Ai, Deus! Se você tiver que passar por um tempo difícil desse, passe. Mas não passe com um coração assim, passe com um coração humilde, quebrantado. Daqui a pouco, se a sua história muda, as pessoas vão esquecer tudo que aconteceu na sua vida, vão te receber de volta, falar assim: está aqui o seu lugar, senta nesse trono, senta nesse lugar de importância. Passe pelo sofrimento, passe pelo vexame, sem ressentimento. Não culpe ninguém, não xingue ninguém, não maltrate ninguém. Como é que acontece a redenção da má escolha? Responda com rapidez às instruções divinas. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa. Quando nós estivermos passando por momentos de colhendo frutos da má escolha, e Deus traz uma instrução, obedeça ela rapidamente. Se Deus falar para você, se coloque de joelho para poder receber a redenção, você diz: é agora, Senhor, eu estou de joelho. Se Deus falar assim para você, levante a sua mão para você receber a redenção do alto, imediatamente levante a sua mão. Se Deus falar para você assim, ó, perdoe essa pessoa que bateu em você. É uma coisa muito difícil a gente apanhar, muito difícil. É difícil a gente lidar com isso, né? Nossa honra, Mas se tiver que perdoar, se Deus mandou perdoar, vai e perdoa. Você vai sair mais rapidamente dessas consequências más aí. Deus vai te tirar desse lugar de sofrimento, de dor, de perda. Seja rápida. As pessoas, elas são muito letárgicas para responder a Deus quando Deus pede alguma coisa para elas. Quarto, como a redenção de uma má escolha acontece? Não olhe para trás. Gênesis 19, 17... Não olhe para trás, não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. E você sabe o que aconteceu aqui? Eles estavam saindo todo mundo correndo, daqui a pouco a mulher de Ló olhou para trás, e o que aconteceu com ela? Então, quando a gente está colhendo frutos de uma má escolha, a gente sempre fica pensando assim: mas naquela época não era assim. Quando eu dava almoço aqui em casa, todo mundo juntava, a casa estava cheia, era uma alegria. Não era assim. A gente fica olhando sempre para trás. E esse exercício de olhar para trás, esse exercício de se alimentar de imagens que passaram, paralisa a gente. Nós viramos uma estátua de sal, quer dizer, nós viramos um espetáculo para o mundo. Olha lá, mulher de Ló, é aquela estátua de sal, olha lá. As pessoas lembram mais do nosso erro do que de quem a gente foi bom. Então pare de olhar para trás, olhe para frente, tenha uma imagem do seu futuro, do que Deus está fazendo agora, das promessas de Deus sobre a sua vida. Olhe para frente, olhe para o futuro. Eu cometi esse erro, mas Deus está me tirando daqui e está me transformando num novo homem. Deus está me transformando numa nova mulher. Deus está me dando uma nova oportunidade. Eu vou ser diferente dessa vez vai dar tudo certo, porque eu já aprendi a lição. Crie uma imagem do futuro. E mais uma vez eu preciso dizer a você, amigo, onde abundou o pecado, presta atenção nisso, onde abundou o pecado,
abundou a graça. Não olhe para trás, olhe para o futuro. Como acontece a redenção de uma má escolha? Acredite outra vez. Estou terminando, aguenta um pouquinho aí. Acredite outra vez. Ah, mas eu tenho que acreditar de novo, eu tenho que ir de novo para a cidade, eu tenho que ir de novo passar. Acredite outra vez. Ah, mas eu tenho que investir de novo. Invista. Ah, mas já deu errado o meu negócio, vou ter que investir de novo. Invista. Acredite de novo. Ah, mas vou ter que correr atrás tudo de novo. Sim, corre atrás de novo. Ah, mas eu vou ter que viver tudo isso de novo. Vai, meu filho. Se Deus está mandando você ir, vai. Ah, mas eu estou tão machucado, eu vou ter que amar de novo. Ame como se nunca tivesse amado. Ame de novo. Ame de novo. Muitas pessoas estão vivendo vidas muito solitárias, sozinhos, já decidiram viver sozinhos. São elas e o pet. Porque os seus corações já foram tão destruídos que elas não acreditam mais em ninguém. Escolhe dividir a vida com um passarinho, com um cachorro, com uma cobra. Algumas pessoas têm uns pets assim meio exóticos, né? Um camundongo. Aliás, gente, nós temos um lagarto aqui na igreja, viu? Ele é nosso pet. Se você vir aqui, as crianças aqui, durante o dia, encontrar um calango aí, é um calango grande. Ele está aí, deixa ele aí, viu? Não corre atrás dele não fique com medo, porque ele já está domesticado. Ele tem mais medo de você do que você dele, pode ter certeza. Mas, gente, comece de novo, sonhe outra vez, tente de novo, vai mais uma vez. Como acontece a redenção das más escolhas? Aprenda a tomar decisões difíceis. Então a Bíblia vai dizer que Ló partiu para Zoar com as suas filhas. Ele partiu de Zoar com as suas filhas e passou a viver nas montanhas. O que aconteceu aqui? Novamente, Ló precisou tomar uma decisão, uma escolha difícil. O que ele fez? Ele viu que o comportamento daquelas pessoas ali de Zoar era igual a das pessoas de Sodoma e de Gomorra. Eu falei assim, não, eu já aprendi com isso, eu vi esse negócio acontecer lá, eu não vou permitir esse negócio de novo. E ele toma uma decisão. Qual que é a decisão? Pô, vou ter que sair da cidade, eu não queria morar nessa cidade, eu queria morar nessa cidade, mas vou ter que me mudar daqui, vou ter que ir para as montanhas. Então, aprenda a tomar decisões difíceis. Talvez você pode dizer assim, ó, eu aprendi. Menina, ô menina, você não casou ainda, mas você está namorando com esse bonitão, com esse cheirosão aí, cabelo cheio de gel. Meu Deus, o que eu estou falando aqui? Quando chegar em casa vou me arrepender de novo. Mas é o bonitão, o cheirosão, chega assim para você e fala assim, oh bem, de novo, eu não encontrei trabalho. Passa 6 meses, o meninão chega para você e fala assim, oh bem, eu não encontrei trabalho. Você tem que olhar para isso e falar assim, eu aprendi. Ó. Vai embora, minha filha. Deixa esse menino. Por quê? Amanhã você vai casar com ele, você vai trabalhar 2 vezes. Vai trabalhar para sustentar ele, emprego fora de casa, e você vai trabalhar em casa para cuidar dele. É roupa passada, comida. Ah, você sabe a lista, né? Eu aprendi. Não quero mais isso para minha vida, não. Mas e você, meninão? E você? Não, ela é bonita demais, é a minha gatinha. Não, com ela a minha vida é diferente. É? Você já entrou com ela no shopping? Você entra com ela no shopping, você está olhando lá a vitrine, o tênis. Ela acha que você está olhando para a cara da vendedora. Cheio de ciúme. Não, o que você estava olhando, aquele ciúme de... Não, o que você... Ei, ó, eu aprendi. Você quer esse tormento para a sua vida? Daqui a pouco você está olhando para a foto da sua mãe, comemorando o aniversário dela. E ela vai falar assim para você, você está com saudade da mamãe? Volta para a casa dele. Eu aprendi. Eu aprendi. É. Ou você aprendeu hoje, ou então você vai sofrer as consequências. Como é que acontece a redenção de uma má escolha? Deus pode pegar as consequências do nosso erro e redimi-las. Oh Deus, essa situação de que Deus está sempre nos cercando, Deus
sobe montanhas, Deus luta guerras que Ele não precisava lutar, Deus deixa as 99 lá, só para ir atrás de mim e de você. Você acredita nisso? Ló, ele sofreu por todas essas coisas, e talvez, assim, uma das coisas muito difíceis que ele passou foi a perda dos bens, a perda da mulher, e agora ele tem esse problema das suas filhas terem engravidado dele. Imagina, né, conviver com um negócio desse? Mas a Bíblia diz que deram luz, as filhas deles deram luz a dois meninos. Um se chamou Ben-Ami, que são os amonitas. O outro se chamou Moabe, que é o povo moabita. Esses dois meninos se tornaram uma grande nação, poderosa nação. Veja como Deus é capaz de pegar um negócio ruim na nossa vida e transformar em um negócio bom. Deus, Ele é especialista em mudar a realidade da nossa vida. Deus pode pegar as consequências ruins da sua má escolha e redimir nessa noite. Porque Deus, Ele é um Deus misericordioso, é um Pai amoroso. Deus, Ele não pisa na cana quebrada. Deus, Ele não apaga o pavio que fumega. Deus, Ele, quando vê o homem arrependido, diz a palavra que Ele, assim, cuida da ferida dele, trata dele, o coloca de pé. Deus não deixa nenhum caco quebrado no chão. Ele é o oleiro, Ele refaz o vaso. E você é um vaso poderoso. Você pensa que as coisas que cercam você para te desviar dos propósitos de Deus, do caminho de Deus, você pensa que isso aqui não são ataques contra a sua vida porque você é um vaso formoso, formosa? Não. Levante a cabeça, deixe Deus pegar na sua mão e te levantar. Eu, Cláudio, eu confio que Deus é maior do que as minhas más escolhas. Você também acredita nisso? Deus é maior do que as suas más escolhas. Então hoje você vai se levantar. Hoje você vai ser consertado, porque uma boa escolha é o melhor antídoto para uma má escolha. Uma boa escolha redime todas as más escolhas que você fez. Uma boa escolha restaura as más escolhas. Uma boa escolha, ela tem uma consequência eterna. Então, hoje é dia de você voltar para Jesus. Você andou por caminhos tão tortuosos, fez escolhas que, assim, te assombraram, judiaram, fez você sofrer, te deu perdas, perda financeira, perda de influência, perda moral, passou vergonha. Você está longe do caminho de Deus. Hoje é dia de você voltar para os caminhos do Senhor. Volte para os caminhos do Senhor. Hoje é dia para você mudar a sua vida, entregando a sua vida a Jesus. Você está aqui. Você já ouviu tantos convites para aceitar Jesus, você recusou todos. Você falou assim, não, é só hoje, vou aproveitar um pouquinho mais. Não, é só hoje, não compreendi esse negócio direito. Ah, eu não sou tão santo assim. Você acha que Deus não sabe por quem que ele morreu? Deus conhece o Cláudio. Deus conhece perfeitamente o Cláudio. Mas mesmo assim Ele escolheu entregar a sua vida pelo Cláudio. Ele escolheu entregar a sua vida por você. Aceite Jesus hoje. Se você está aqui e ainda não disse, Jesus, a minha vida é sua, hoje é o dia para você fazer isso. Entregar a sua vida para Jesus. Porque uma boa escolha, ela tem uma consequência eterna. Se você está aqui, fez uma má escolha, tem sofrido as consequências, bendito é o nome do Senhor. Ele vai restituir você nessa noite. Ele vai consertar, Ele vai sarar, Ele vai trazer de volta, Ele vai apacentar você, Ele vai restaurar você. Restituirei os anos que foram consumidos pelo coisa ruim. Eu restituirei os anos que foram consumidos pelas más decisões. Eu vou te mostrar um ano aceitável do Senhor, é agora, é hoje. Eu te darei um tempo de refrigério no meio das todas as consequências de mais coisas que você tem feito até aqui. Deus está te dando um tempo de refrigério. Toda escolha errada que te levou para um momento infrutífero, Deus vai te levar para um novo momento.
Os frutos serão bonitos, viçosos, valorosos. Todos quererão. Todos irão querer sua companhia, suas palavras, seus conselhos, sua presença, porque os frutos, eles vão surgir na sua vida de maneira que ficará irresistível para a vida das pessoas. Quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Hoje é dia de você clamar por algo novo. Algo novo, Senhor, sobre mim. Algo novo, Senhor, sobre a minha casa. Senhor, algo novo sobre a minha família. Algo novo sobre o meu lar. Eu quero viver algo novo. Quero convidar você a cantar essa canção. Essa canção, ela é um pedido. Eu quero viver algo novo. Não saia, não. Nós vamos cantar a primeira parte dessa canção e logo depois eu vou estar orando, abençoando a sua semana. Eu quero viver algo novo.